do ponto de vista jurídico legal e do ponto de vista técnico eficiente. Até porque não basta você ter uma boa campanha do ponto de vista de rua, de propaganda, de eleição propriamente dita, que todo mundo aqui sabe fazer, se você não cuidar dos aspectos jurídicos e dos aspectos contábeis. Eu, assim, pessoalmente, tenho muita preocupação com a prestação de contas, tá? Isso, de fato, pessoal, tem gerado, assim, inúmeros problemas, e nós precisamos, assim, colocar na nossa campanha eleitoral como prioridade 1 a prestação de contas, tá? Porque a prestação de contas, há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ela era uma prestação de contas que não tinha tanta... não era tão sensível, não era tão vasculhada pelos órgãos do Ministério Público e também pelos técnicos da Justiça Eleitoral. Hoje, eles estão em cima de tudo e qualquer nota, de qualquer comprovante, enfim, nós temos que tomar um cuidado muito grande. E a reprovação de contas acontece com muita facilidade. Nas eleições passadas para deputado estadual, nós tivemos diversos problemas, tá? Muitos a gente conseguiu resolver, mas alguns, infelizmente, não foi possível. Desde a entrega parcial dessa prestação de contas, depois a entrega final, cuidar com os documentos que você vai promover, os recibos, as notas fiscais, né? Pegar um contador que possa, né, realmente prestar uma assessoria para vocês com qualidade. Se não tiver no município, procura alguém na região. Se não tiver na região, procura alguém, né, via o partido estadual, para que a gente possa, de fato, orientar vocês a ter uma prestação de contas eficiente. Porque, de fato, isso pode dar problemas, inclusive, de devolução de recursos, e isso atrapalha toda a sua campanha. Nós não temos, assim, tido grandes problemas, tá? Grandes problemas. Por quê? Porque a gente procura cuidar. É evidente que o partido, o diretório estadual, não vai cuidar das 500 prestações de contas e nem das 500 eleições de vocês, né, dos registros, dos candidatos. O que a gente vai fazer é dar um apoio para vocês, dar uma orientação e fazer alguma outra intervenção necessária. Por isso, é importante também cada município ter o seu contador e o seu advogado local, para justamente poder ter todo esse contato do dia a dia, do registro, durante a campanha, das notificações, cuidar da propaganda. E as dúvidas que nós, porventura, tivemos durante a campanha eleitoral, o partido estadual vai estar aqui para poder orientar vocês, tá? Eu gostaria, então, de começar um pouco falando sobre justamente esse período agora das convenções partidárias. Leandro, você chegou a disponibilizar para todos aqueles modelos de atas que nós fizemos, tanto do modelo de ata virtual e também de ata presencial? O Partido Nacional mandou agora, a gente disponibilizou praticamente igual aquele material, mas a gente vai disponibilizar junto amanhã todo o material já por e-mail para todos os presidentes. Tá. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer agora é cuidar com a nossa convenção, tá? Nós já construímos um modelo padrão de convenção partidária que vai facilitar a vida de vocês e que também vai dar tranquilidade no momento de fazer a convenção municipal. Eu sou do interior e de cidade muito pequena, hoje moro aqui na capital já há alguns anos, mas eu sei que muitas vezes fazer uma convenção virtual num município pequeno é mais difícil do que fazer a presencial. Quem já está acostumado com a convenção presencial, quem já está, né, a cidade é bem pequenininha, às vezes a internet não funciona direito, às vezes não tem um sistema, né, eletrônico para poder fazer a convenção virtual, pode fazer de forma presencial, agora nesse período de pandemia, desde que tome os cuidados necessários para evitar aí aglomeração e também algum possível contágio. Mas quem puder fazer de forma virtual, também vai funcionar de forma bem tranquila. A gente já disponibilizou o modelo, vocês podem fazer, na verdade, como se fosse a convenção normal, presencial. Se apresenta, vai ter a pauta que vai ser apresentada, coloca em votação, se puder, inclusive, no momento da convenção, você votar e dizer, olha, o meu nome é Alessandro, eu concordo com essa deliberação,
para poder deixar registrado, inclusive para poder lançar depois no sistema e isso ter validade, tá? Então, as convenções podem ser feitas de forma virtual ou presencial. Com esses modelos que a gente mandou e com mais algumas orientações que a gente vai dar durante esse período, eu acredito que não vai ter grandes problemas ali em relação às convenções. Lembrando que as convenções têm que ser publicadas. Eu gosto sempre do prazo de 15 dias, viu, Leandro? E para todos vocês. Publica com 15 dias, porque tem estatuto que fala 5, tem estatuto que fala 10, tem gente que veio de outro partido e estava acostumado com convenção diferente. Então, coloca aí com prazo de 15 dias, como nós fizemos no modelo padrão aqui da convenção que vai acontecer em Curitiba, que não vai ter problema nenhum. Manda nos grupos do WhatsApp esse edital de convocação das eleições, manda, né, se tiver lá uma sede do partido, quiser ficcionar, como o partido tem aqui em Curitiba, quiser colocar também, enfim, manda no conjunto de e-mails que o partido municipal tem, o máximo de divulgação possível para poder, inclusive, registrar que essa convenção teve, de fato, assim, a comunicação e poder chegar a todos os filiados do partido, tá? Nós temos, a maioria, Leandro, são comissões provisórias, né? No Paraná inteiro, o PV. É isso, né? Isso, a grande maioria é provisória. Tá. Então, a convenção, quando é comissão provisória, é feita pelos integrantes da comissão provisória. Quando nós advogamos, né, Paulo, lá Paulo Valério já entrou, quando nós advogamos lá no PDT ou no próprio PMDB no passado, lá as comissões provisórias eram compostas por 5 membros. O PV tem, às vezes, né, 30 membros, como é o caso aqui de Curitiba. Então, independente da quantidade de membros, é importante que essa comissão provisória esteja, né, participando do dia da deliberação para poder justamente dar legitimidade. Importante, então, fazer o edital com 15 dias de antecedência, usar esse modelinho de ata que foi disponibilizado já e também do Partido Nacional, e vocês terão o prazo até o dia 16/9 para poder fazer a convenção partidária. Alessandro, eu tenho uma dúvida. Mas eu ainda não fechei a coligação. Lembrando que é só na majoritária a coligação. Eu posso deixar aberto? Pode. Inclusive, no modelinho que a gente fez da convenção, tem até uma disposição. Mas nós somos aqui só em 5 membros da comissão provisória. Estou dando um exemplo. Tá? Você, então, faz uma designação de uma comissão eleitoral de 3 membros. Eu sempre gosto de uma posição de 3 membros, e não deixar só em nome do partido, porque às vezes tem uma decisão difícil de convenção, de coligação no município, e depois lá na frente vão acusar, mas o presidente do partido decidiu sozinho, não sentou com os filiados, não sentou com a comissão provisória. Então, coloquem, tá? Se tiver algum problema de decisão de convenção, coloque lá 3 membros, que facilita, inclusive, para ter um pouco mais de legitimidade e tranquilidade no momento de fazer a decisão, tá? Lembrando, pessoal, que vocês vão usar um sistema eletrônico, né, o CADEX, para registrar essa ata da convenção. Isso já foi feito no passado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, a gente precisa, viu, Leandro, ter tranquilidade para quem vai transmitir essas informações no município. Quem sabe a gente possa depois promover uma conversa, Paulo, você que tem bastante experiência também em transmissão de registro, né? A gente pode promover uma conversa específica sobre a utilização do CADEX, também como fazer o registro da candidatura lá no momento dos candidatos lá na frente, também é de forma eletrônica. Cuidar, pessoal, né, com as informações, as certidões, a foto. Não vamos fazer que nem aconteceu com alguns candidatos aí no passado, que tiraram uma foto muito ruim, aí o TRE acabou indeferindo, e daí fica mandando notificação, e a pessoa tem dificuldade com essa foto, não manda, depois vem outra notificação e acaba tendo o registro indeferido. Então, é bem importante cuidar isso com os requisitos técnicos lá, tá? Bom, em relação à publicação, tá, pessoal, eu vi que tem uma pergunta aqui em relação à publicação já. A publicação você pode fazer ela para o jornal escrito, pode fazer o jornal eletrônico, pode fazer no site do partido, no Facebook do partido, no Instagram. Quanto mais divulgação você tiver, melhor. Sempre é bom, porque isso facilita, inclusive, a disponibilização dessa informação. Então, cuidar um pouco com isso também, tá? Deixa eu ver aqui, importante, tá, pessoal, que vocês têm que fazer a transmissão dessa convenção no dia seguinte da realização da convenção. Então, vamos lá,
O Rafael vai fazer a convenção junto com o Leandro do PV de Curitiba no dia 31 de agosto. No dia seguinte já tem que fazer a transmissão dessas informações, tá? Então isso é bem importante, é bem significativo, a gente tem que cuidar disso. Eu acho que é importante depois, a gente faz alguns alertas, viu, Leandro, de informações bem precisas para que o pessoal tenha aí um pequeno resumo para não ter nenhuma dificuldade, né? Bom, o que é importante ter, né, na ata, né? Local, data e hora, tá? Isso está tudo pronto naqueles modelos que a gente fez, tá? Identificação e qualificação de quem presidiu, deliberação para quais cargos concorrerá, né, tanto na majoritária quanto ou seja, na eleição para prefeito ou para vereador. Em caso de coligação, o seu nome, os partidos que compõem e o seu representante. Lembrando que o nome da coligação não pode ter pedido de voto, não pode ter número, tal, porque isso, de fato, agora está proibido, tá? Então, tem que ser um nome diferente, e isso é bem importante, tá? Deliberação sobre a composição da coligação, sim ou não, com quem, delegados, né, que vão ter poderes justamente para outros órgãos partidários, relação dos candidatos escolhidos. Então, é importante que até o dia da convenção a gente tenha isso com clareza, quem serão os candidatos, lembrando que tem que compor lá o 30% e 70% da questão de gênero, que é bem significativo, a gente não pode errar, e de fato, pessoal, claro, nas eleições ainda, mas isso está mudando, inclusive na própria OAB, hoje nós temos mais advogadas mulheres do que homens, isso é uma tendência, né, natural. Ainda hoje, o maior número de candidatos, ele é masculino, então, de fato, o número de 30% acaba sendo sempre, né, recaindo sobre as mulheres. Mas a gente não pode falhar com isso, tá? Se tiver 30 candidatos homens e não tiver um número X necessário de mulheres, ou vice-versa, tá? Uma questão de gênero aqui, é importante, inclusive, retirar o número de candidatos para fechar essa conta certinha, tá? Porque, de fato, o Ministério Público está muito em cima e ele vai cobrar muito essa questão do cumprimento dessa cota de gênero, tá? Então, é bem significativo. Lista de presença assinada, né, pelos convencionais. Eu sei que muitos partidos têm o livro ATA, um livro normal, que a gente conduz todo dia. Quem tiver o livro ATA e fizer, inclusive, a convenção presencial, pode fazer o xerox disso, né, fazer um scanner e transmitir isso no sistema Candex, tá? E quem não tiver, vai fazer de forma eletrônica, né, conforme nós já estamos orientando, e depois, na sequência, a gente vai orientar com mais tranquilidade. Paulo, eu esqueci de alguma coisa, você que está junto aí na nossa conversa, no nosso bate-papo, se eu esqueci, fala aí que eu vou vendo aqui as perguntas, que tem várias aqui, inclusive, no chat, tá? Boa noite, Alessandro, boa noite, pessoal. Eu tive um probleminha técnico aqui, entrei um pouquinho atrasado, eu não sei se você comentou, Alessandro, que como esse ano, nós estamos falando com o pessoal do Paraná todo aqui, né? Isso. Então, assim, como esse ano, por conta da pandemia, o tribunal autorizou a realização de convenções de forma virtual, né? Então, quem quiser realizá-las tem que tomar só alguns cuidados, né? Eu acho que em locais onde você tem uma comissão provisória pequena, às vezes de 5, 10 pessoas, e poucos filiados, às vezes não há sentido em fazer, talvez não comporte até uma reunião menor, física, mas há locais que não é possível, há locais que há interesse em fazer essa convenção virtual. Então tem uma resolução própria, estabelecendo critérios mínimos de validação, né? Tem que ser gravada, tem que haver uma forma, seja através do chat, seja através de um grupo de WhatsApp, alguma coisa que haja uma aprovação, né, daquela chapa, seja a majoritária sem coligação ou com coligação, e a chapa proporcional com os nomes dos vereadores e os respectivos números também aprovada na convenção. Por quê? Porque esse documento, seja ele virtual, feito a reunião virtual, seja ela feita de forma presencial, tem que se transformar numa ata, como você já disse, né, Alessandro? Historicamente, o tribunal diz que a lei diz, né, mas historicamente a gente tem os partidos com livro ata, rubricado pela Justiça Eleitoral, que ele leva até a zona eleitoral para ser carimbado, chancelado. Já há umas 2 eleições que você coloca essa ata dentro do Candex através de um módulo externo, como um Word, por exemplo.
Você copia lá, né? Você monta a ata, mas você não escaneia ela e põe no Candex. Você copia o texto e joga o texto num campo lá, como se fosse um editor de texto, tá? Então, a tua ata finalizada, ela vai estar no editor de texto do Candex. E ela é transmitida. Além disso, é transmitida uma lista de presença. Então, nesse ponto que eu acho importante. Se a reunião for presencial, a lista tem que estar, né, no acesso ali, para que todos coloquem o seu nome legível. Se o nome já não estiver digitado ali, coloque o nome legível, porque o pessoal do partido depois, quando vai lançar esse nome na lista de presença, não consegue ficar adivinhando o garrancho ali, dizer E, P, a gente tem que saber o nome exatamente de quem está ali. Então, colocar o nome legível, letra de forma, se possível, e assinatura. Se não, se ela for virtual, o ideal é que todos aqueles que acessem a reunião, como nós estamos vendo o chat aqui, aparece, quem abrir o chat ali vai ver. Dagoberto, Beto, Nadir, falou, escreveu. Então, o que é que vai ser feito daí? Abre-se o chat, essa reunião, pelo que eu estou vendo, está sendo gravada, e é importante que ela esteja sendo gravada também, que possa ser visualizado o chat, e aí põe ali, por ordem estabelecida, presença. Dagoberto, presente. Beto, Paulo, Alessandro, escreve presente. Esse documento depois printado, escaneado, de alguma forma gravado, vai servir como prova da presença da pessoa na reunião. Então, esses detalhes que para esse ano de pandemia, ó, o Roger Monte já mostrou como é que faz ali presente. É por aí. Então, assim, o que tem que se estabelecer é um ritual, né? Seja presencial ou virtual, abertura, né? A montagem da mesa, ver quem vão ser os candidatos, leitura da lista de candidatos, aprovação de coligação ou não, de lançamento de candidato a prefeito e vice ou não, e o lançamento da chapa proporcional com os nomes e os números dos candidatos. Fora isso, Alessandro, é o básico de uma convenção partidária, né? Infelizmente, talvez nem todo lugar seja possível fazer como a gente gosta, convenção com festa, com alegria, com bandeira, com, enfim, aquela festa da democracia que é a convenção, mas de alguma forma vai ser feita e precisa ser documentalmente organizada, porque a justiça eleitoral, ela prima por esse, ainda que seja uma folha simples, uma ata simples, não precisa ter rebuscado, não precisa ter palavreado, não precisa ter nada, precisa constar o que diz a lei, né? Isso aí você consegue garantir a lisura do teu registro e aí a gente não vai ter um elemento aí de atrapalho nisso, porque a gente já passou, né, Alessandro, por algumas situações, um nome escrito errado na ata, até provar que a redação correta, um Z, um C ali, que a pessoa fica com o registro pendente de uma retificação de ata, ou uma coligação que não estava bem explícita, ou alguém que não constou na ata, mas depois quis ser candidato. Então tem que tomar alguns cuidados, que são esses daí. O importante, pessoal, é vocês elegerem alguém aí no município que possa cuidar dessas ferramentas, tá? E não deixar isso para a última hora. Nós, advogados, aprendemos a trabalhar de forma eletrônica, aqui com o ProAjude, com o EPROC e PJE, mas a gente sofre quando deixa para a última hora, porque o sistema trava, o sistema não funciona, a internet não vai dar um pau, essas coisas eletrônicas a gente não controla. Então, faça, né, geralmente é advogado que faz isso, ou o contador, um outro profissional, uma outra pessoa que tem experiência, mas assim, ó, no município, quem vai cuidar do registro? Quem vai cuidar do Candex, que é um sistema eletrônico? Vai ser o fulano de tal. Essa pessoa, a partir de hoje, ou amanhã, ou até o dia da convenção, ele vai estudar, vai pesquisar, vai entrar em contato com o partido, etc., justamente para poder ter tranquilidade para transmitir essas informações. Como o Paulo bem disse, né, nós estamos enfrentando aí o momento da pandemia e essas convenções eletrônicas vão ser um pouco relativizadas. Eu acredito que o TRE vai entender se tiver alguma dificuldade às vezes, das pessoas se expressarem, de concordarem com a convenção. Mas lembre-se, é como o Paulo falou, é procedimento, é como se a convenção fosse feita fisicamente, presencialmente, só que de forma gravada. Então, segue a mesma regra e os mesmos princípios, tá? Eu vou fazendo aqui umas leituras de pergunta, Paulo, e a gente vai respondendo, tá? O pessoal perguntou se o partido estadual vai indicar contadores. Nós não temos por regra, assim, a princípio nós, né, advogados, fazer a indicação de contadores, tá? Porque são poucos os contadores que prestam serviço de qualidade e que entendem da parte eleitoral. Então, a gente se preocupa muito, porque às vezes faz uma indicação, a pessoa não conhece, cobra barato,
e acaba fazendo um serviço que lá na frente vai dar um problema de reprovação de contas, vai dar um problema de devolução de recursos. Então, a gente tem algumas pessoas que já trabalham conosco há um bom tempo, que a gente pode aconselhar, pode indicar, mas sem responsabilidade, né, da condição do serviço para evitar problemas futuros, tá? Bom, a transmissão no dia seguinte funciona como? O Paulo já explicou, né? Você vai digitalizar, né, digitar, melhor eu falei, escanear, digitar essa ata no sistema Candex, sistema eletrônico, e vai transmitir essas informações. O Marcos tem que fazer ata da convenção virtual e pegar as assinaturas dos participantes, tá? Então, Paulo, você que deu uma olhada lá nos requisitos da convenção virtual, essa assinatura, na verdade, não vai existir, né, fisicamente, se você faz virtual. Vai ser a concordância expressa via chat e via vídeo, né? Está no mudo. Meu microfone estava desligado aqui. Pode ser feito de duas formas, Alessandro. Não precisa ser nada elaborado, como certificação digital, nada disso, né? Pode ser feita uma leitura, por exemplo, se for só para entender. O Google Meet, por exemplo, eu não consigo ficar passando a tela aqui para ver quais são as pessoas. O Zoom já é um aplicativo que eu consigo passar a tela para ver todo mundo, então. Então, assim, o que a gente pode sugerir? Se você usar o Google Meet, por exemplo, desde que você esteja gravando, você pode pedir para que cada um, numa ordem pré-estabelecida, alfabética, que seja feito o presidente ali da comissão provisória ou do diretório que esteja fazendo a reunião, ele vai ler, olha, então eu vou chamar aqui Alessandro Panassolo, você vai levantar a mão, presente, isso vai estar gravado. Ou se você falar, o que acontece? Normalmente quem está falando, a pessoa vem e aparece na tela, né? Pode ser feito dessa forma. Eu acho mais produtivo o chat, né? Olha, pessoal, todos aqui, por favor, colocar sua presença no chat. Então, todo mundo vai ali, Alessandro presente, Paulo presente, cada um que aparecer ali. Isso está provado, né? Essa assinatura vai ser a presença virtual, não vai ter presença física. Virtual. Quando eu colocar isso no Candex não vai nada, não vai nem assinatura, nem nada, vai um nome, uma relação de nomes. No Candex vai o texto da ata e num outro campo a lista de nomes. Alessandro, Paulo, Renato, Pedro, Rafael, blá, blá, blá. Se alguém questionar, se alguém atravessar uma petição dizendo, olha, o Alessandro não estava na reunião da convenção, o Paulo não estava na reunião, aí a justiça, porque ela pressupõe, a fé pública não é fé pública como é uma autoridade, mas ele pressupõe a legalidade, a legitimidade daquele ato. Então, se o presidente do partido transferiu a ata e a lista de presença para o Candex, enquanto não houver questionamento, aquele ato é considerado legal e legítimo. Se houver questionamento, você salva numa pendrive o vídeo da reunião e prova que o Alessandro estava lá. Pronto. É simples assim. Maravilha. Aqui o Duarte Advocacia, ele perguntou, no sistema Candex só com certificação digital? Não, o sistema Candex não usa certificação digital. O sistema Candex, para quem nunca usou, ele funciona assim. Os diretórios municipais e as comissões provisórias municipais, eles têm uma senha do SGIP, né? Os presidentes têm uma senha de SGIP para eles acessarem os módulos de documentais, os módulos da Justiça Eleitoral, tá? No primeiro momento, nessas 24 horas após a convenção, quando você faz a transmissão da ata e da lista de presença, é preciso acessar o módulo do SGIP. Então, só pode fazer a transmissão da ata depois da convenção e da lista de presença o presidente do partido ou alguém a quem o presidente dê a senha para acessar o módulo do Candex. Neste momento, é assinado com a senha do SGIP. No momento da criação da chapa, que é depois disso que é feito o registro propriamente dito, não. É uma transmissão, né, que gera um arquivo de dados com numeração, e aí a Justiça automaticamente já recebe essa documentação lá e abre no sistema, transformando o Candex num processo judicial eletrônico. Todo o registro de candidatura começa administrativo e se transforma num processo judicial, né? E aí só podem acessar os processos, eventualmente, advogados, ou se a Justiça liberar, como aconteceu em 2012, que o próprio candidato, notificado da sua
documentação que precisa ser juntada, vá até o balcão e entregue lá num CD, numa pendrive, alguma documentação, e os próprios funcionários vão fazer o upload, subir esse arquivo dentro do processo de registro de candidatura, Alessandro. Perfeito. Bom, já saiu a lista dos documentos necessários, aqui o Paulo Conagli pergunta, sim, já tem, inclusive no material que foi disponibilizado pelo PV Nacional, e, enfim, é bem tranquilo, tá, a lista de documentos necessários. Então, isso não é um problema, né, nesses manuais que tem aí já distribuído vários, inclusive do PV, já tem a listagem lá que dá tranquilidade para vocês verem quais são os documentos, tá? Quem vota o Dagoberto pergunta, quem vota na convenção, tá? Partido Verde, como tem a maioria do pessoal comissão provisória, aí todos os integrantes da comissão provisória vão votar no momento da decisão, ou vão participar e vão fazer daí a sua participação, votando, concordando ou não concordando com aquela temática que está sendo exposta conforme o edital pré-estabelecido, tá? Se tiver diretório, daí são os membros do diretório, né, que fazem a votação, mas eu acho que não é bem a realidade do PV, né? Lá no PMDB, quando a gente trabalhou bastante, a maioria era diretório, e poucos eram comissão provisória. Aqui é o contrário. Então, quando é a comissão provisória, todo mundo participa, tá? É importante ter quórum, viu, pessoal? Não dá para ter 2 membros da comissão provisória quando se tem 5, tá? A gente precisa ter um quórum mínimo para poder disponibilizar, para poder ter tranquilidade também e aprovar. Paulo, outra pergunta aqui, quando o TSE vai disponibilizar o Candex para 2020? Geralmente é quando começa o período aí das convenções, né? Olha, em tempos normais já era para estar liberado, porque o Candex não poderia ter esperado a pandemia, o Candex já deveria estar pronto, porque hoje, 11 de agosto, a gente já estaria registrando candidatos, entendeu? Então eu também tenho procurado lá, mas no ano de 2018, a última eleição, também demorou. Ele foi liberado praticamente 15 dias antes do período de convenções, assim. Então, eu acredito que o Candex deve ser liberado até o dia 20, 25, aí no máximo, porque mais do que isso ele atrapalha, não tem nem sentido. Dia 31 já pode realizar convenções e eu não tenho o Candex liberado ainda. Mas em 2018, ele faltava poucos dias para começar o prazo de convenções, foi quando ele foi liberado. Maravilha. Outra pergunta aqui, Paulo, Ricardo Albuquerque, ele pergunta se houver coligação na majoritária, deve constar na ata o nome do candidato do outro partido e dos vereadores do outro partido? Não, se houver coligação, é preciso estabelecer primeiro em que cargo. Se nós vamos lançar vice e aquele partido vai lançar prefeito, ou se nós vamos lançar prefeito e aquele partido vai lançar vice, tá? Se houver o nome previamente estabelecido, é possível constar, né? Vai lançar o Alessandro Panassolo prefeito e o Paulo de vice, do P qualquer coisa aí, né? Aí pode constar. Então, ficou definido que o PV irá se coligar na chapa majoritária para prefeito e vice com, vou falar qualquer partido aí, o PDT, o PMDB, a Rede, enfim, qualquer que seja. Sendo que o PV irá indicar o Alessandro Panassolo prefeito e a Rede, o PDT, o PS, qualquer coisa, vai indicar Paulo como vice. Se já houver esse nome. Se não, fica lá estabelecido que os partidos se reunirão após as convenções para definir o nome do candidato a vice, aquilo outro. Os nomes dos vereadores, não. Aí só vão constar na ata do PV os vereadores do PV e a ata do outro partido vai constar o nome dos outros vereadores. Porque vereador não coliga e, portanto, eu não preciso ter nome em atas, nas atas de cada partido. Vereador é uma chapa exclusiva, não tem que constar. Se for coligar e já tiver o vice ou o candidato, pode constar, porque daí você não precisa fazer uma nova reunião, transmitir uma nova ata, já fica tudo definido. Obviamente, o outro partido também tem que fazer a ata sim, que combinou de fazer a coligação com o PV e que o PV irá lançar o candidato a prefeito e eles vão indicar o vice, que é fulano de tal. Então é preciso também estabelecer que os dois partidos façam uma ata nesse ponto parecida, para que não haja divergência na hora que for fazer o registro da chapa majoritária. Isso. O importante, pessoal, é que a ata vai expressar o sentimento de vocês e o que foi decidido, tá? Então, como o Paulo falou, está perfeito, né? Colocar as informações com clareza para evitar depois problemas lá no futuro. O João Vitor falou que o Zoom funciona só por 45 minutos. Então, e de fato, né, a versão que é gratuita, ela não funciona mais do que 45 minutos.
Eu não sei, Leandro, se a gente vai utilizar o Google Meet padrão, talvez seja o caso depois de fazer aí um teste, combinar um dia com os candidatos, com o pessoal que vai fazer a convenção, para explicar um pouquinho como funciona, quem tem dúvida, evidentemente, a utilização da ferramenta, tá? Se for usar o Zoom, aí tem que fazer a compra daquele Zoom Pro mesmo, que dá a possibilidade de você utilizar para mais tempo e até mais pessoas, tá? Olha, Bom, Sandro, algumas empresas, só avisar o pessoal que algumas empresas estão vendendo pacotes de convenção com tudo kit, assim, né? Eles dão a reunião, a gravação, montam tudo. Então, assim, eu não vi nenhuma ainda que fosse confiável, tá? Então, só se vocês receberem alguma oferta de serviço desse tipo, sei lá, um valor X, a gente faz a reunião, a gente grava, a gente organiza, tem empresa já vendendo esse serviço. Eu não vi nenhuma ainda que fosse confiável, então só tomar o cuidado, caso vocês recebam alguma oferta, de procurar o diretório estadual, a comissão estadual, para validar isso, para não tomar, né, depois uma invertida lá na frente, e a hora que vai ver, não gravou nada, não tem documentação nenhuma, porque, gente, eu repito, é simples, o tribunal não exigiu nenhuma peripécia tecnológica dos partidos, basta que dê legalidade e legitimidade àquilo que vocês estão fazendo. É como esta reunião aqui. Nós estamos fazendo uma reunião, ela está sendo gravada. Se amanhã alguém disser, olha, o Paulo não participou, o Alessandro não participou, eu pego a gravação e provo que eu participei. Acabou. Não tem segredo, né? É só seguir o rito e fazer constar tudo que tem que fazer constar. Só esse aviso, Alessandro, porque nessa hora chega muito espertinho para vender serviço e aí o pessoal às vezes acha que é uma coisa boa e pode depois causar um problema. Bom, o Leandro fez uma pergunta longa, mas eu só quero colocar mais uma questão que eu acho que está linkada com a convenção. O importante, pessoal, é não deixar a convenção para o último dia, tá? Só se tiver uma situação excepcional de coligação, de acerto, de ajuste com outros partidos, mas vamos tentar fazer antes, porque dá tranquilidade para quem vai transmitir as informações, para fazer depois o registro dos candidatos, né, CNPJ, etc. Outras fases que também são necessárias e fundamentais para poder ter a campanha. Tem casos, por exemplo, de pessoas que estão com dupla filiação, ou que não se filiaram no partido X e tiveram seu nome constante numa lista de partidos lá, partido diverso. Ou primeiro foi filiado no PV e depois teve a filiação em outro partido, ou vice-versa, tá? O importante, pessoal, é o domicílio eleitoral, antes de entrar nesse detalhe também, você tem que ter a filiação definida até dia 4/4. Agora, quando ocorre, por exemplo, casos em que há dupla filiação, ou mesmo o partido esqueceu de incluir o nome da pessoa como filiado, e ela vai ser pré-candidata ou vai ser candidata, né, a pessoa vai ser candidata agora nesse período. Como é que a gente faz? Tá? Aí, nesses casos, né, Paulo, a gente tem que demonstrar que a pessoa tem uma vida política ligada ao partido, que participa das atividades do partido, que ela, por exemplo, até se ela tem algum cargo, faz parte da comissão, ou faz parte do diretório, sempre teve uma atividade para poder solicitar perante o juízo aquela filiação, porque acontece realmente um esquecimento. Isso é importante você levantar, Alessandro, que são duas situações que acontecem muito. Ou de não ter sido eventualmente transmitido por algum equívoco, alguma coisa, ou alguma pessoa que em algum momento, nas duas últimas eleições, conversou com outro partido, pensou em sair candidato por outro partido, mas não efetivou filiação, mas há casos que o outro partido colocou ela como filiado. Então, e como o sistema mudou, era filia web, agora virou filia, as listas se sobrepuseram, eu já vi casos, e estou acompanhando alguns casos, onde a pessoa consta filiada no sistema em dois partidos, né? E nunca se filiou no segundo, mas vai acontecer do segundo ser o partido efetivo que ela vai estar filiada, porque a filiação, a última, é que manda. Então, eu sugiro o seguinte, aqueles que têm dúvida, basta entrar hoje no TRE, na certidão de filiação de cada um e verificar, estou filiado no PV ou não estou filiado no PV. Se eu não estou constando filiado no PV, minha certidão de filiação, procura amanhã o diretório, a comissão provisória, basta atravessar um pedido para o juiz provando, por exemplo, Facebook, qualquer postagem que você tenha feito, olha, estou feliz de estar no PV, ou você nunca se filiou naquele outro partido que consta lá, entrar em contato com eles e eles fazem lá uma declaração. A justiça tranquilamente aceita isso como prova, até no registro de candidatura, Alessandro.
Se não quiser Isso. fazer antes um pedido de regularização, até no registro de candidatura. Olha, a certidão saiu que vocês estão no PRTB. Mas você nunca se filiou no PRTB, por equívoco, você conversou lá uma vez, mas não foi para frente, enfim, continuou no PV. Tudo bem, é da vida política. Mas basta você ir lá e provar que não se filiou e que eles mandaram por equívoco e aquilo é desfeito mesmo no processo de registro de candidatura. Demora um pouquinho mais, mas é desfeito. Para evitar isso, tirar a certidão de filiação agora. Isso. Às vezes, pessoal, tá? Não dá para mentir, viu? Porque nós, como advogados, às vezes o cliente mente, né? Então, assim, às vezes fala, nunca fui filiado, não fiz nada, tal. O juiz pode intimar o outro partido. Ele vai intimar, e aí se ele trouxer uma ficha assinada por você, aí é problema, né? Isso. Então, cuidar, sabe? Se de fato ocorreu que você se filiou lá e cá, então é melhor, antes de entrar com essa medida, ou dentro do registro, entrar em contato com o partido. Olha, houve um equívoco, tal, você pode dar baixa, ou pode dar uma certidão que foi um equívoco, tal, né? Uma declaração, alguma coisa assim, para poder dar tranquilidade no teu registro. Porque se você deixar, por exemplo, o juiz intimar o outro partido, o partido trazer realmente o documento, isso pode dar problema, inclusive, no registro, tá? Outra coisa importante, né, Paulo, que é importante, que é necessário o pessoal saber, que pode ser que no momento da convenção você não preencha os 150% de candidatos que a legislação permite. Então, se você, vamos supor que tenha um município que tenha 10 cadeiras para vereador, você pode ter no máximo 15, né, pelo número de 150%. Então, há casos, por exemplo, que você não consegue preencher o número total, você pode preencher essas vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito, ou seja, até 30 dias antes de 15 de 10. Isso é bem importante, porque pode ocorrer, inclusive, né, nas eleições de candidato a vereador. Sim, na eleição municipal acontece muito. O que a gente sugere, Alessandro, às vezes? Eu tenho pessoas que querem ser candidatos, mas não têm certeza, estão vendo ainda, e lá na frente decide, mas se o nome dele não está na convenção, sempre há um questionamento sobre a possibilidade dele ser candidato ou não, mesmo depois no preenchimento posterior. Então, o que eu sugiro? Pega a lista das pessoas que efetivamente são candidatos e coloca lá o nome. E um adendo, né? Ficam considerados suplentes ou eventuais substitutos para candidatos, e aí põe mais uma lista de alguns nomes. Essas pessoas, naquele momento, não serão candidatos, mas o nome dela já estará indicado, eventualmente, na ata da convenção. Isso não tem custo, não gera nenhum prejuízo nem benefício para ninguém, mas há uma segurança na sequência de, eventualmente, você fazer o registro daquela pessoa. Ou a substituição ou a inclusão. E a substituição você pode fazer do candidato até 10 dias antes, né? Até 10 dias antes contados do fato, né? Por exemplo, morte ou cassação, né? Está no mudo, Paulo. Se não houver morte ou cassação, aí a substituição é até 20 dias antes, né? Perfeito. O Leandro fez uma pergunta aqui, César de Abreu, ele é de Chupinzinho e ele diz que pretende gravar vídeos para a internet. Desses dois tipos serão de dois tipos. Um tipo para ser enviado diretamente para pessoas, ou seja, potenciais apoiadores, eleitores. Nesse vídeo, serei claramente apresentado como pré-candidato pedindo o apoio das pessoas. Tá? Então, ele quer saber se é possível fazer o vídeo dessa forma. E, no segundo tipo, farei um vídeo falando sobre política sem o caráter explícito de pretensão política na pré-campanha e depois, me parece aqui, me apresentando como candidato dentro do período eleitoral. Estes serão publicados abertamente em mídias sociais, diferente do primeiro vídeo citado, que será direcionado para pessoas que está recebendo. Ele pergunta se é possível fazer isso. Assim, ó, eu estou vendo algumas decisões que já estão saindo em algumas cidades, tá? Assim, o que os juízes estão entendendo? Que conto com você, vamos juntos vamos mudar tal cidade, Chopinzinho, pode ser considerado um pedido implícito de voto e não de apoio. Ainda que eu questione isso juridicamente, acho que isso não vai se sustentar no TSE, mas você tomar uma liminar agora para tirar uma propaganda do ar é horrível, né?
Então, assim, o que eu sugiro? Só o cuidado nesse tom desse primeiro vídeo aqui que ele fala de pré-campanha. Estarei pedindo o apoio da pessoa, né? Pedir apoio agora pode se confundir, dependendo da forma que fizer, como pedir voto, ainda que de forma subliminar e implícita, tá? Então, o que eu acho? Isso é a frase. Conto com o seu apoio, conto com você, vamos juntos. Esta frase pode atrair uma propaganda irregular. O que eu sugiro nesse caso? Olha, se você quer me conhecer melhor e eventualmente apoiar a nossa pré-campanha, a nossa campanha, entre em contato pelo telefone tal, WhatsApp tal, link tal, e aí você demonstra um direcionamento para que a pessoa tome iniciativa. E aí ninguém pode alegar que você está pedindo voto, pedindo alguma coisa, entendeu? No segundo vídeo não vejo problema, porque daí já é um vídeo de campanha mesmo, ele tem que se apresentar, e aí tá tudo liberado. Assim, posso falar? Claro. Com licença. É que nesse vídeo, por conta da pandemia, eu pressuponho, entendo que dentro da política a gente tem que reunir um grupo, porque eu não vou conseguir pedir voto para 500 pessoas, 600 pessoas, nem no caso do meu município seria o mínimo necessário para uma eleição. Eu entendo que a gente tem que construir uma espécie de raízes, né? Construir um grupo de 30 ou 40 pessoas que trabalham junto comigo. Seriam cabos eleitorais, no caso, mas... Mas daí desculpa, deixa eu te cortar, mas daí é diferente. Aí não é um vídeo para público. Aí você vai montar uma espécie de um grupo de WhatsApp de apoiadores de campanha com quem você já tem alguma afinidade e vai conversar e vai mandar para eles um motivacional ali, alguma coisa assim. Aí é diferente. Aí é um ambiente restrito de um grupo fechado. Esse vídeo não tem problema. Olha, pessoal, então vocês são as pessoas que vão me apoiar. Aí é diferente. Agora, se este vídeo for passado para outro lugar, sair numa rede social, aí pode atrair uma reprimenda, entendeu? Pode atrair uma sanção. Se ficar restrito a um grupo de pessoas que previamente você já conversou e que vão te apoiar, aí não tem problema, porque já são pessoas com... Você nem precisa pedir o apoio explicitamente, elas já estão ali naquele grupo porque vão te apoiar, entendeu? Agora que eu entendi o contexto ali. Se for nesse contexto, não tem problema. Se for algo aberto, aí pode ter problema. É que a ideia, esse vídeo do WhatsApp, esse direcionado para a pessoa, a ideia era para compor esse grupo, entendeu? Mandar para amigos, mandar para conhecidos, pedindo, não compartilhe esse vídeo, mas eu quero falar com você porque eu sou pré-candidato do PV aqui no município e preciso de ajuda para divulgar as ideias, para explorar as ideias. Se você tiver interesse de apoiar a nossa ideia... Olha, eu tomaria só cuidado do âmbito, assim, da amplitude que você der. Porque se você disparar para uma lista geral do teu WhatsApp, vai cair em gente que não quer te apoiar, vai cair em gente que pode achar isso como propaganda. Então eu tomaria um certo cuidado, né, de tentar restringir um pouco esse grupo para mandar esse vídeo, ou até mesmo você pode criar um grupo de WhatsApp e mandar os convites do grupo para essas pessoas. Olha, se você quer me ajudar na campanha, você entre no meu grupo e a gente conversa lá. Ponto, acabou. Aí não tem nenhum tipo de pedido explícito. Porque um vídeo desse que vá parar na mão de uma justiça eleitoral, não está no contexto, vai estar descontextualizado e aí você vai ter que se explicar, mas é só no caso de alguém representar, tá? É que, como advogado, a gente tem que dar a orientação correta. Falar, não é nada. Aí lá na frente você toma uma multa, você vai dizer, olha, o Paulo e o Alessandro falaram o que eu podia fazer. Explicitamente, não pode pedir apoio desta forma. Mas fechado num grupo onde você diga, olha, se você quiser me apoiar, clique nesse link e entre no meu grupo. A pessoa entrou lá, o que você postar lá está direcionado para isso. Ela sabia o que ela estava buscando quando ela entrou lá. Aí não há nenhum problema, nenhuma limite para você falar lá sobre a tua campanha. Compreendo. Muito obrigado. O Fernando Teixeira, boa noite. O arquivo deve ser passado no primeiro dia útil. Por exemplo, a de Munhoz de Mello será realizada no sábado. O prazo se estende para segunda? Não. Vamos passar logo no domingo para não ter problema, tá, né, Paulo? A gente costuma orientar dessa forma, né? Veja, na justiça eleitoral, diferente das outras justiças, a partir do período eleitoral, não se conta, os prazos são contados em sábado, domingo e feriado. Ainda que você possa ter essa brecha aí de dia útil e tal, na justiça eleitoral a gente não costuma contar esse dia útil, porque todo dia é dia útil, sábado, domingo e feriado. Então, se você fez a reunião no sábado, eu transmitiria até 24 horas no domingo. Por quê? Porque é muito simples, é uma pessoa só com o computador, né? Ela vai entrar no Candex e vai copiar e colar do Word numa outra campo de
de edição, vai ver se ficou tudo dentro do Arial 12, não sei o quê, e vai transmitir. Ela leva 10 minutos para fazer isso, né? Quando muito. Então não é algo que vale a pena esperar até a segunda-feira para eventualmente alguém questionar, né? Já aconteceu, quando muito uma ressalva, não vai ser nada assim prejudicial, mas eu não deixaria isso para fazer, porque é simples demais para ter esse tipo de problema, sabe, Alessandro? Se fosse uma eleição estadual, que eu sei que o tribunal decide em cabeças, em 6 cabeças, mais o presidente, então tem uma série de ponderações, tudo bem. Agora, uma eleição municipal, onde cada juiz eleitoral é uma cabeça, você não sabe como é que o promotor está ali pensando, o juiz está pensando. Então, em Chopinzinho passa, em Londrina não passa, em Maringá passa, em Arapongas não passa. E aí você fica louco, né? Cada um achando que está acontecendo alguma coisa diferente na sua cidade. Eu acho que não vale a pena. Então, isso é bem importante e, assim, vamos colocar isso na cabeça, tá? Nós temos a convenção que começa no dia 31/8 e vai até dia 16/9. Esse é o período para vocês fazerem as convenções, tá? Publicar com 15 dias de antecedência, edital, tudo certinho. E o registro vai até dia 26/9, tá? Então, é importante vocês terem essas datas claras na cabeça, porque isso é a primeira parte da campanha. Sem isso, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Depois, evidentemente, no dia 27, começa efetivamente a campanha até o dia 15/10. Bom, o João Vitor pediu se vai ser feita uma simulação do Cadex, a gente pode depois pensar em fazer aí, combinamos com o Leandro, sem problema nenhum, tá? O Paranaguá estão com dificuldade na abertura de conta do partido. O Paulo tem bastante experiência nisso, né, Paulo? Precisava saber qual é a dificuldade, mas, de fato, tem que estar regular, CNPJ, pode ter algum problema na Receita Federal, né, etc. Olha, Alessandro, basicamente são 2 problemas que acontecem, né? Quando o partido, às vezes, não fez porque se costuma fazer a prestação de contas eleitoral, e às vezes se esquece de fazer a declaração, a transmissão do sistema da Receita Federal, né? Porque todo partido é uma pessoa jurídica e toda pessoa jurídica tem que fazer declaração também para a Receita Federal. Então o partido fica com o CNPJ inativo. Então criou-se a comissão provisória esse ano, reatualizou ela, enfim, está tudo certo, mas o CNPJ continua inativo. Por quê? Porque faltam declarações de atualização cadastral. Nós, advogados, não temos essa familiaridade toda como os contadores têm, mas não é um documento tão complicado. Às vezes tem que atualizar o presidente, o endereço, o telefone, às vezes tem que atualizar dados, né, algum número de conta, enfim. E gera, às vezes, Alessandro, o pessoal fica muito preocupado com isso, a gente tem que falar isso. Não, mas vai ter uma multa, vai ter isso. Veja, a multa que houver vai ficar lá vinculada ao partido e não ao CPF do eventual presidente, e não é impeditivo, não é obrigatório pagar essa multa para reativar o CNPJ. Então, ao momento que você faz essa apresentação das declarações anteriores que vão ser feitas, o partido o CNPJ é reativado e vai ficar uma pendência lá, eventual de multa, mas que não é obrigatório pagamento por aquele CPF. Isso é importante falar. E aí, com isso, você consegue abrir a conta, se for esse o problema. Outros problemas que estão acontecendo, a gente tem visto que com pandemia, e parece que a Caixa e o Banco do Brasil, por uma questão nacional, estão passando por uma auditoria, por uma certificação e tal. Então, o rigor com o controle documental está maior. A gente tem casos de alguns municípios que está exigindo, os partidos estão sendo exigidos vários documentos, tanto do presidente, do tesoureiro, procurações, certidões, estão sendo exigidas para os partidos abrir conta. E é um procedimento interno mesmo da Caixa e do Banco do Brasil, não tem como fugir muito. Então a gente tem que só pedir um auxílio ali para o gerente, especificar o que ele quer e apresentar. Se for esses os problemas, que são os mais comuns que eu tenho visto, Alessandro. Maravilha. Bom, tem aqui a Adriana Center, que está com problema na filiação. Ela já apresentou, o nome dela consta na lista interna do PV, mas não aparece no TSE. Os advogados do PV entraram com um processo judicial. Tem a possibilidade de não dar certo, de eu não concorrer nas eleições? Eu acho difícil, né, Paulo? Porque realmente, se conseguir comprovar que está na lista interna, que tem uma vida partidária, que realmente participa ativamente do partido, apesar de não estar na lista do TSE, provavelmente o juiz vai julgar isso com bom senso e vai deferir o registro. Mas é bom,
tentar resolver isso antes do registro. Acho que é isso. Normalmente, Normalmente, o que o tribunal exige, para além de uma ficha de filiação com uma data específica, ou lá o lançamento no Filia Web, no Filia com uma data específica, é algum documento, em geral, que tem salvado assim, muitas filiações, é as redes sociais. Por exemplo, participei hoje da reunião do PV aqui na minha cidade, foi muito bom, tal, estamos animados, tal. Uma gravação de uma reunião que na época talvez não tinha reunião virtual assim. Um documento desse, uma postagem dessa, né? Estou muito feliz de estar integrando esse partido para disputar as eleições, alguma coisa assim. Isso, num período anterior ao dia 4 de abril, já serve como prova de filiação ao partido. Maravilha. Bom, alguém perguntou, mas esse ano não seria chapa pura, mas o Dagoberto já respondeu. Chapa pura é na majoritária, melhor dizendo, chapa pura é na proporcional, né, os vereadores, e daí na majoritária você pode fazer coligação, tá? Em que momento será disponível o CNPJ dos candidatos? Essa é uma outra pergunta também. Como é que funciona, pessoal? Assim, a partir da convenção, inicia-se a finalização dos procedimentos de registro. Você não precisa da convenção para já lançar no sistema do Candex. Se você já tiver os dados de todo mundo organizado, você já pode ir lançando no Candex para ganhar tempo. Mas a partir da convenção, que você transmite a ata, você já pode fazer o registro. Feito o registro, seja dia 31 de agosto, dia 1º de setembro, até dia 16 de setembro, que é a data de final de registro, se você fizer hoje, vamos supor, em até 24 horas, o sistema da Receita já libera o CNPJ, tá? Porque você transmite pelo Candex, e essa informação vai para duas fontes, ela vai para a Receita e vai para o PJE. Então, na Receita, normalmente se você transmitir de manhã até a noite, ou no outro dia de manhã, você já tem CNPJ. Com esse CNPJ que você consulta pelo site, você já pode ir no banco abrir a sua conta. A partir do momento que você tem CNPJ e conta, você já pode começar a fazer gasto de campanha, contratar, né, transferir dinheiro para eventualmente fazer um gasto ou receber doações, tudo aquilo que vai ser, todo mundo já tem noção, a gente vai explicar depois mais para frente. A partir desse momento, aí, dia 27 de setembro, é que efetivamente começa a campanha eleitoral. E ali você pode pôr a sua campanha no ar, patrocinar postagens, contratar, enfim, cabo eleitoral, serviços, e aí tudo que você precisar fazer. Tá? Então, o CNPJ vem até 24 horas. A Receita fala, a Justiça fala em 3 dias, mas é muito rápido. Poucos casos eu vi com 3 dias. Uma dica, pessoal. Por que dá problema no CNPJ? Porque, às vezes, a pessoa quer pôr o endereço lá do registro dele, do Candex, como endereço da mãe, porque fica mais no centro, como endereço do partido, porque é mais fácil, só que aí o teu CPF, na Receita, não está vinculado àquele endereço. E aí bate lá na frente do CNPJ. Procure colocar o endereço que quando você preenche lá o formulário do RRC, que eu acho que vocês já devem ter recebido ou vão receber, tem um campo lá, endereço para CNPJ. Se você coloca um endereço diferente do que você está cadastrado na Receita Federal, dá divergência de informação, demora muito mais para sair o CNPJ. Então, não tem nenhum problema. É um endereço para onde você vai receber, eventualmente, uma correspondência. Então, coloca lá o endereço do CNPJ, o mesmo endereço que você tem na Receita Federal como pessoa física, o teu CPF. Isso, em menos de 24 horas, vai sair o seu CNPJ no eleitoral sem problema. Isso é uma dica importante, Alessandro, porque o pessoal às vezes não põe, e aí que dá o problema. Maravilha, muito bom, Paulo. O João Vitor, se o nome ou dados básicos de algum pré-candidato estiver com algum erro ou avaria no CGIP, o presidente pode corrigir sem precisar acionar o TRE? Não entendi. Onde que está? Se o nome ou dados básicos de algum pré-candidato estiver com erro ou avaria no CGIP, o presidente pode... Não, funciona assim, ó. Para lançar os dados no sistema do Candex, já tem que estar certo. Por quê? Porque o Candex já bloqueia. Se o CPF do sujeito estiver suspenso, não vai registrar. Se o nome não bater com o CPF, não vai registrar. Então, assim, na hora de lançar no Candex, quase que todos esses problemas já são sanados, tá? Depois que isso for eventualmente para a Justiça, se passar por alguma razão passar, o candidato e não o partido é que vai ser intimado a regularizar o seu registro de candidatura.
o partido recebe um espelho, né, e pode auxiliar, mas é o candidato, através do e-mail que ele indica lá, que ele vai receber a intimação para regularizar, ou no mural eletrônico, a gente chama, que ele vai regularizar a sua candidatura. Não é o presidente do partido, através do SGIP, que vai alterar isso, não. Ô, Paulo, acho que é bom falar um pouco do mural eletrônico, né? Para quem é advogado, é do interior, que nunca trabalhou ou que vai trabalhar na campanha, as intimações são instantâneas, né? Durante esse período eleitoral. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem vai estar, assim, numa estrutura que tenha um conhecido, um advogado, alguém que já usa sistema eletrônico de peticionamento, o que acontece? Não vai sair, em geral, não sai intimação pessoal, não vem um oficial de justiça bater lá na tua casa, olha, Paulo, olha, Alessandro, junte aqui uma foto. Não, isso vai sair num que a gente chama mural eletrônico. O que é o mural eletrônico? É um campo lá no sistema do TRE, onde você lança todas as publicações, as intimações diárias do Paraná todo. Só que ele é consultável por CPF, advogado, candidato, então você pode entrar lá todo dia ou a cada 2, 3 dias, até que o teu registro de candidatura seja deferido, você pode entrar lá ou pedir para uma assessoria ou alguém de confiança, pode ser esposa, filho, qualquer um que possa acessar, e consulte pelo teu nome ou pelo número do teu registro. Vai ver lá, olha, ontem saiu uma intimação, tem 3, liga para o partido, ou vê como vai fazer, né? Não deixe isso correr, porque você ter o registro indeferido por uma inelegibilidade, vamos lá, acontece. Agora, você ter o registro indeferido porque uma foto que você não juntou, um documento seu que foi mal escaneado, que é uma coisa muito simples, eu acho que aí é perder para você mesmo, né? Não é nem perder por voto. A Vera Lúcia aqui pergunta, em Curitiba, quantos candidatos podemos lançar? Está no mudo, Paulo. Eu tenho essa mania de falar e desligar, falar e desligar, falar e desligar, porque é horrível, né? Às vezes o som em casa, as crianças, alguma coisa. Mas assim, em Curitiba nós temos 38 cadeiras, né? Então você pode lançar até 57 candidatos, tá? 54. Bom, aqui tem, no caso do policial, que pode aonde ter tempo para se filiar no partido. Ainda é assim? No caso do policial, que não é permitido a filiação, militares, em geral, podem se filiar na convenção, né? Eles têm a liberalidade de se filiar na convenção. Não é se filiar, eles consideram-se filiados por estar com o nome aprovado em convenção. Bom, o Carlos Alexandre, aqui de Itaúna do Sul, disse: um assessor do nosso deputado estadual nos disse que obrigatoriamente teríamos que lançar 14 candidatos, já que hoje o município de Itaúna do Sul tem 9 cadeiras no Legislativo. No entanto, temos 10 candidatos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Estamos corretos? Está no mudo. Eu vou abrir a calculadora aqui, Alessandro. Você pode repetir a pergunta? No caso do município de 9 de 9 cadeiras, né, você pode lançar 14, aí está certinho. Isso. Só que, no entanto, temos 10 candidatos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Está correto? 30 e 70. Não. Ele tem que... 14, 30% de 14 são 4,2. Então, ele tem que lançar 5 mulheres, né? E 9 homens. A geração da senha no CEGIF é feita pelo diretório estadual ou pela Justiça Eleitoral? A geração da senha é automática quando o diretório estadual cadastra a comissão provisória no sistema. E no cadastro vai o e-mail do presidente, que é o que vincula. A partir do momento que esse cadastro chega no TRE, a senha é gerada e enviada para o e-mail do presidente, que tem até 24 horas ou 36 horas para mudar a senha, senão ela cai. O que tem acontecido é que o pessoal não tem visto esse e-mail e aí acha que não tem a senha do SGIP. Então tem que combinar quando o diretório colocar no sistema, avisar, porque o TRE manda a senha e aí ele tem até um período de 12 horas a 24 horas, não me lembro bem, para validar
cuidar e mudar. Esse que é o problema. Às vezes o presidente não vê esse e-mail e perde o prazo, e aí tem que reiniciar todo o processo para a reativação dessa senha junto ao TRE, que é feito pelo diretório estadual, pela comissão estadual ou diretório estadual. O Fernando pergunta aqui, o pré-candidato é obrigatório a ter um contador e um advogado ou é opcional? O pré-candidato não precisa ter, mas o candidato com certeza absoluta, né? Tem que ter exatamente. o contador e o advogado. É imprescindível para poder fazer a campanha eleitoral. O Davi, Exatamente. Boa noite. Eu tenho um pet shop e meu carro é plotado com a propaganda do pet. Eu posso usar ele para fazer a minha propaganda junto com a propaganda do pet shop? Não, de forma nenhuma, porque você está vinculando um veículo de empresa, pode ser até considerado uma doação de um bem estimável por CNPJ, o que é proibido, tá? Ou você desplota o seu carro do pet shop, ou você arruma um carro não plotado para fazer a campanha. Não pode usar o mesmo para fazer as duas coisas. Teve alguém que perguntou aqui, não está o nome, se pode abrir conta bancária em outros bancos, por exemplo, Santander. É aquilo que nós falamos na live passada, e o Paulo falou, você pode abrir em qualquer banco, até no digital, mas prefira a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, porque eles estão mais acostumados, né, Paulo, com essa tratativa do dia a dia. Isso. Exatamente, né? A campanha é muito rápida, o sistema dos bancos é parecido, mas a Caixa e o Banco do Brasil, eles têm um traquejo maior, até porque eles têm uma responsabilidade maior perante a Justiça Eleitoral, o governo e tal. Eu acho que não vale a pena. Pode abrir? Pode abrir, mas acho que não vale a pena. Até porque Caixa Econômica é um banco que tem em todo lugar, né? E os outros bancos pode ser que você não consiga facilidade para acessar. Banco digital, nem pensar, né? Porque os relatórios que eles mandam, muitas vezes, não são os relatórios que a gente precisa para a justiça eleitoral, e aí você acaba achando que tem uma facilidade, no fim tem uma dificuldade. Pode ser que mude no futuro, a justiça cria um PicPay eleitoral da vida para criar uma conta virtual, pode, mas hoje não. Hoje o que tem é documentação básica de banco, instituição financeira, e aí tinha que ser... a gente acredita que o Banco do Brasil e Caixa gera menos problema. Apesar de ter acontecido algumas situações, mas gera menos problema que os outros bancos. Isso. Os valores gastos com a publicação do edital da convenção já é despesa de campanha? Não, né, Paulo? A campanha só começa no dia 27 do 9. Então, tomar cuidado com isso. Até lá, não tem campanha eleitoral e não são gastos de campanha. Isso. O que é importante ressaltar é o seguinte, o partido é uma coisa, vai prestar contas no ano que vem do ano, a conta é anual, e vai entrar essa movimentação até a convenção na prestação de contas anual, e depois disso, se receber algum recurso, transferir algum recurso para os candidatos e gerir a campanha, também vai prestar prestação de contas de campanha eleitoral ano que vem. Então, os partidos, né, além dos candidatos, vão prestar duas prestações de contas no ano que vem, a eleitoral e a anual. Elas se confundem nesse período agora pré-convenção, porque os gastos agora são de convenção, são pré-eleitorais, mas não são gastos de campanha propriamente dito. Então, para ficar claro isso aí. Maravilha. Vamos ver aqui as outras perguntas. Quem já tem CNPJ com MEI, como fica? Não faz diferença nenhuma. Você tem um CNPJ com MEI, mas o seu CNPJ de campanha é uma outra coisa. Você não é a MEI é uma empresa. O CPF teu é que vai ser o candidato. E o teu CPF vai gerar um CNPJ de campanha. Não tem nada a ver com MEI, não misture e tome cuidado, como o rapaz ali falou, do plotagem do carro. Qualquer documento ou material de um CNPJ que venha a beneficiar ou ser usado numa campanha pode contaminar essa campanha eventualmente com uma fonte vedada, que a gente chama, né, que é receber algum benefício de pessoa jurídica. Isso, eu acho que eu falei aqui 15/10, mas o Israel foi bem lembrado aqui. A campanha vai de 27, o Leandro já respondeu, de 27/9 a 15/11, tá? E 29/11 o segundo turno, tá bom, pessoal? Só para deixar claro para vocês, tá? A Maria Duarte paga para fazer o CNPJ? Não, é gratuito. Assim que você faz o registro, que também é gratuito, gera um CNPJ que também é gratuito. A conta também é gratuita, né? A abertura de conta você não tem que pagar nada.
eventualmente tem uma taxa bancária lá que, se eles debitarem, você vai declarar, mas em conta de campanha não pode nem debitar taxa. Tá. Outra pergunta aqui: os candidatos terão ajuda financeira para contratar pessoal, tal? Isso é uma decisão que foge da nossa alçada aqui, né, Paulo? Nós É não uma temos decisão do diretório estadual e do diretório municipal. Então, depois o Leandro e a executiva pode tratar com vocês, tá bom? Como faz para ter acesso ao Candex? Vai ser um programa eletrônico como imposto de renda, você baixa ele no computador, tal, não tem dificuldade nenhuma. A relação atual de bens precisa ser entregue pelos pré-candidatos antes da convenção? Não necessariamente, tá? O que tem que se ter clareza? Muita gente pega apenas a declaração de bens do imposto de renda e encaminha para fazer a declaração de bens de campanha. Pode ser o espelho disso, não tem problema. Mas como ela tem que ser mais atualizada, se você adquiriu, por exemplo, um veículo entre 1º de janeiro de 2020 e agora, ele não está na tua declaração de imposto de renda do ano passado, que é até 31 de dezembro de 2019. Mas ele é patrimônio seu e, se eventualmente for usado na campanha e não estiver declarado, você vai ter que se explicar. Então, você pega a declaração de imposto de renda, onde está a lista de bens, e atualiza com o que você tem hoje, né? E aí é a declaração. Então, essa declaração tem que ser encaminhada para o partido de uma forma legível. Eu sugiro um Word, alguma coisa que o partido possa copiar e colocar lá no Candex, com a responsabilidade de que vocês é que são responsáveis por essa informação. Se tiver omisso ou desproporcional, depois o candidato pode ser questionado por isso. Isso. A questão do candidato e do contador, o partido estadual provavelmente não vai ter condições de pagar para todos, tá? E nem sei se vai pagar para algum candidato, ou coligação, ou partido, né? Então, isso é uma tratativa também financeira que não nos cabe aqui fazer nenhum comentário, nenhuma afirmação. O importante é que cada candidato tenha lá o seu contador e o seu advogado. Pode ser que o mesmo advogado seja o advogado dos 10 candidatos, dos 15 candidatos, não tem problema nenhum. E esse advogado também acompanhe tanto a comissão provisória e a comissão executiva municipal, né, que no PV é composta por 11, durante a convenção, durante o registro, enfim, todas as fases da pré-campanha, do registro e depois na campanha eleitoral e, inclusive, né, Paulo, na prestação de contas, tá? Então, sobre as contas eleitorais, o pessoal perguntou se vai ter uma live com o contador. A gente pode até programar, né, Paulo, verificar com 1 ou 2 ou 3 contadores que têm experiência para fazer um bate-papo, como a gente fez hoje aqui, justamente para poder trazer essas informações práticas do dia a dia da campanha. Aí o Leandro, depois, aí, com a executiva, combina, tá? Correto contratar advogado e contador após a convenção? Aí você tem certeza que é candidato? Não, você só vai ter certeza que você é candidato quando o seu registro for deferido, tá? Você, durante a convenção, você vai ser escolhido, tal, vai ter a ata, tudo certinho, mas a tua condição de candidato só vai acontecer efetivamente após o registro deferido pela Justiça Eleitoral, tá? É isso, né, Paulo? Vamos ver aqui. Paulo, você quer falar um pouco das contas? Eu acho que o pessoal tem bastante dúvida. Quantas contas tem que abrir? Que tipo de conta? Quando tem que abrir? Né? Vamos falar separadamente aqui. Quem é dirigente partidário, né, municipal, quem é presidente de comissão provisória, tem que abrir até o dia 15, é um prazo legal, abrir as contas do partido. Quais são as contas do partido obrigatórias agora? É a conta de outros fundos, que é a conta de gestão normal do partido, que já deve estar aberta, né? A conta de doação de campanha, que é aquela que vai receber eventual doações de pessoas físicas, tá? Aí tem que se abrir a conta de fundo partidário, que a conta de fundo partidário é gênero, né? Que é o que a gente chama de fundo partidário mulher. E abrir a conta de fundo especial e a conta de fundo especial mulher. Salvo se o PV nacional der uma diretriz dizendo nós não iremos transferir fundo partidário, nós não iremos transferir fundo, você estará livre para não abrir essa conta e eventualmente justificar na tua prestação de contas. Vai sair uma ressalva eventual lá,
mas vai ter justificativa. Não abri a conta de fundo partidário porque a Nacional deu uma diretriz dizendo que não ia repassar fundo partidário, e eu não vou ficar com uma conta aberta, sem movimentação, que em 30 dias ou 28 dias o banco fecha automaticamente. É uma besteira, é uma perda de tempo. Se também não houver possibilidade de receber fundo especial, a Nacional avisa e você não abre e justifica. Agora, a conta de outros recursos, que é a conta corrente normal do partido, e a de doação, essa obrigatoriamente você tem, porque você não tem como justificar a não abertura delas, tá? Isso os partidos, os diretórios e as comissões provisórias. Os candidatos têm que abrir pelo menos as contas de campanha para receber e movimentar receber doações e movimentar, e receber, na eventualidade do partido indicar que vai fazer a doação, uma conta de fundo partidário e uma conta de fundo especial para receber, porque as contas, elas são vinculativas, né? Eu só recebo dinheiro do fundo partidário na conta fundo partidário, só recebo dinheiro do fundo especial na conta fundo especial, e só posso gastar através dela, né? Então isso é importante estar claro, para cada candidato. Maravilha. Okay. Então, assim, pessoal, tem inclusive a Brenda aqui, agradeço, já respondeu, né? A conta é específica para a campanha, você não vai usar a tua conta do dia a dia, da tua atividade profissional ou pessoa física, tá? Vamos ver, se o candidato a vereador for cassado depois das eleições por problemas na campanha, os votos dele são excluídos ou continuam para o partido? Desculpa, repete. Se o candidato a vereador for cassado depois das eleições por problemas na campanha, os votos dele são excluídos ou continuam para o partido? Depende da forma. Se o registro dele for cassado, ou o diploma dele for cassado, os votos serão anulados e aí refaz a conta. Os votos dele não vêm para a coligação, não vem para a chapa, tá? Então, se houver registro indeferido, ou diploma cassado, ele pode ter anulado os votos, tá? Agora, se eventualmente ele for cassado depois, ou lá na frente por um outro tipo de ação, aí esses votos continuam contando para a legenda, mas ele que vai perder o mandato, eventualmente, se for eleito, entendeu? Tá? Mas, em geral, esses votos seriam nulos se ele tiver o registro indeferido, ou o diploma cassado, ou o registro cassado numa eventual ação eleitoral, tá? Maravilha. Tem uma última pergunta, as outras já foram respondidas, né? Essa questão da conta corrente obrigatória. Banco abre conta com CNPJ inativo? Não, né, Paulo? Tem que fazer a regularização do CNPJ para poder exatamente abrir a conta, tá? Senão não abre, né? Bate lá na trave e não abre. Isso. Sou candidato, advogado e contador. Há alguma restrição? Não há nenhuma restrição em relação à profissão. Claro, tem as restrições, as desincompatibilizações que devem ser feitas naquele período em que já passou, na verdade, de 6 meses, 4 meses, 3 meses antes das eleições. Então, tem que cuidar, só isso, quem é funcionário público, a questão da desincompatibilização. Licença, pessoal, só fazendo um adendo, a descompatibilização de 3 meses vence agora no dia 14. O último dia está previsto para o dia 15, né? Então seria o dia 14, que é o último dia útil, só para fazer esse adendo. Isso mesmo. O pessoal do Cianorte está na reunião aqui, Leandro? Deixa eu dar uma olhada. Tinha uma pergunta que foi enviada para nós, inclusive, e que falava sobre a questão das gratificações, tá? Então, por exemplo, a pessoa é funcionária pública e ela tem gratificações permanentes que não se confundem, né, com aquela função gratificada pelo cargo que está exercendo, e perguntou se perderia essas funções, essa gratificação. Eu conversei com o Paulo, né, Paulo? Se for aquelas funções, aquelas gratificações permanentes, decorrentes do tempo, na carreira, promoções, progressões, isso não perde. Agora, se for aquela função gratificada que você tem por conta de uma função que você exerce, no momento em que você estiver afastada, tá, das eleições, para ser candidato, a pessoa, aí essa função gratificada provavelmente vai ser excluída desse período, tá? Depois, passando a eleição, voltando para o cargo, tal, exercendo, não tem problema nenhum.
Agora, é importante sempre consultar o RH, é isso, né, Paulo? Porque assim, ó, a natureza da gratificação é que vai indicar se você vai permanecer com ela ou não, em razão do afastamento, né? Em geral, os cargos em comissão e as funções gratificadas, que são cargos comissionados exercidos por servidores efetivos, né? A pessoa é um servidor de carreira, mas está exercendo uma diretoria, é um servidor de carreira, mas está exercendo uma superintendência, enfim, alguma função gratificada. Na desincompatibilização, ele perde, porque ele está sendo exonerado desse cargo gratificado ou desse cargo comissionado, tá? Agora, aquelas gratificações que você adquiriu ao longo do tempo, fez mestrado, fez especialização, ou tempo de serviço, aquilo que foi sendo incorporado ao seu provento, à sua remuneração, aí você não perde. Mas, quem é que pode dar razão disso? Por quê? Porque eu estou dizendo uma coisa que é geral, a lei deveria ser assim. Mas tem alguma lei do município efetivo que você trabalha que dizia o contrário, não. Essa gratificação só poderá ser exercida em trabalho. Se tiver isso, quem estiver afastado não vai receber. Então tem que ter muita clareza com o RH. Em geral, é isso que nós estamos dizendo. Função gratificada e cargo comissionado, perde. Gratificações adquiridas ao longo do tempo em relação ao trabalho, crescimento, progressão, não é para perder. Maravilha. Nós temos outras perguntas tantas aqui, mas vamos tentar respeitar até as 21 horas, né, Leandro, que é a nossa proposta, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Caso não seja, essa é bem importante, inclusive eu conversei já com o Paulo e com o Leandro também, caso não seja possível fazer a abertura da conta até o dia 15, agora, né, devido ao CNPJ estar inapto, o que deve ser feito? Olha, assim, é muito importante você ter clareza nisso, né? A legislação exige que a conta seja aberta até o dia 15, pelo partido, tá? Mas se você for no banco, o CNPJ está inativo, você tem que tomar as providências necessárias. Não adianta esperar até o dia da convenção, da eleição, tá? Então, você procura um contador, vai até a Receita, levanta os anos que não foram feitas as declarações, faz a regularização disso, reativa o CNPJ, volta no banco com essa documentação e guarda tudo isso. Lá na frente, se houver um questionamento quanto à tua conduta ou uma eventual prestação de contas do partido houver um questionamento, você tem a documentação provando que tomou iniciativa para organizar a vida partidária e abrir as contas quando foi possível, né? Quando foi possível. O que pode acontecer, aí nesse caso, é uma ressalva, uma aprovação eventual com ressalva por conta disso, mas nunca uma desaprovação e alguma sanção por não ter aberto a conta no período aí do dia 15. Candidato, Paulo, essa pergunta aqui, ó, candidato a vereador que possui contrato sobre licitação, né, com licitação com o município, a empresa dele pode fornecer para a prefeitura durante o pleito? Durante o pleito, sim. Depois que ele assumir como vereador, se ele ganhar, não. Ele tem que sair da empresa. Até para não confundir uma coisa com a outra, né? Até porque normalmente os regimentos internos, as leis orgânicas exigem isso, né? O vereador, depois que assume, não pode ter contrato com a administração, papapá. Maravilha. Eu acho que te pergunta, bom, o município só aceita o afastamento de desincompatibilização com a ata da convenção. Qual a alternativa a esta exigência? Não, isso não existe. Isso só era assim quando a gente tinha convenções acontecendo em julho, né? Quando dava tempo de ser 3 meses antes da eleição. Agora não existe mais isso. O município estiver exigindo isso, está irregular, tá? Você simplesmente atravessa um pedido e para de trabalhar. Ele não pode fazer nada, porque você tem que se descompatibilizar no dia 14, né? Não tem como ele não aceitar. Ou ele está sendo mal instruído, ou enfim, né? Tem que saber aí o que estão falando. Isso não pode. Fato, pode até um viés de perseguição, alguma coisa assim. Mas o importante é fazer o protocolo, ter o cópia desse protocolo, guardar, porque você tem que cumprir o que a legislação eleitoral determina. Se você continuar trabalhando, depois vai dar problema lá na tua campanha eleitoral. O que a gente sugere, Alessandro, às vezes é o seguinte, que o presidente do partido no município faça uma declaração de que a pessoa fulano de tal, título tal, está filiada ao PV no município X, e que é pré-candidato a vereador, e o seu nome será colocado, né, para aprovação e em eventual convenção do município. Ponto. Com isso, o município, a prefeitura, não pode negar o desincompatibilização
por motivo nenhum, não pode exigir a ata. Maravilha. Então, eu acho que era isso, Leandro. Já estamos às 9 horas da noite. Foi um bate-papo hoje muito legal. O Paulo, mais uma vez, é um maestro no nosso direito eleitoral. Mandou muito bem, conhece muito, tem muita experiência e eu acho que contribuiu bastante. Temos outras centenas e centenas de perguntas aí e dúvidas que a gente vai, durante o período, aí conversando, né? Eu queria, bom, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos, né? Dar um parabéns aí para os nossos 2 advogados aí, que hoje é dia do advogado, né? Para todos os advogados que estão participando da reunião também, hein? Um parabéns para todos vocês aí. Eu tenho 3 perguntas aqui que não foram respondidas, eu vou pedir para o pessoal fazer o seguinte. Quem não teve uma pergunta respondida, pode colocar no grupo do partido, no grupo nosso da estadual e da municipal, que a gente vai respondendo ao longo da semana as suas dúvidas aí. Como a gente tem feito ao longo da semana já. Tá certo, pessoal? Essa reunião foi gravada, a gente vai disponibilizar já amanhã o link para todos os municipais, para todos os pré-candidatos aí que não puderam participar, os que participaram, mas porventura tiveram que sair mais cedo. Então fica essa intenção aí já de nas próximas reuniões, tentar fazer uma reunião mais voltada para a questão contábil da campanha, né? Para organizar isso com o nosso Dr. Panassola aí, Dr. Paulo, e a gente vai informando na sequência, tá certo, pessoal? Então, agradeço a todos aí pela participação. Uma boa noite a todos. Só eles transmitiram. Tá certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos à disposição. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite. Pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal, também. Boa noite, Verdes. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. E até a próxima. Boa noite. Ok. Boa noite para todos. Show de bola. Boa noite. Deu certo.